Por que sair da zona de conforto se está confortável? Agora, e se essa tal zona de conforto for uma prisão de porta aberta? Para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado muito especial, o empresário Oséias Cardoso. Seja muito bem-vindo, Oséias. É uma honra participar, Dani, desse podcast, falar desse assunto que é muito importante. E eu tenho certeza que as pessoas já passaram por isso, por estar numa zona confortável e tiveram que tomar ali alguma decisão. Então vamos bater um papo super bacana sobre isso. Com certeza, vai contribuir muito para quem está nos acompanhando agora. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero que você se apresente, como se fosse aquela famosa aula 11 da Vox. Quem é você? Quem é o Oséias? Essa aula é muito marcante e o Oséias Cardoso, ele tem 26 anos, ele é cristão, casado, empresário, nascido e criado em Serrano, uma cidade aqui do ladinho de Ribeirão Preto. Carrego comigo, Dani, princípios e valores inegociáveis como caráter, honestidade, lealdade e fé. Tenho também uma chama ardente em mim por empreendedorismo e meu propósito é transformar vidas por meio da educação. Oséias, muito se fala hoje em dia sobre zona de conforto, mas essa zona de conforto ela é muito subjetiva, Sim. porque cada pessoa enxerga de uma determinada maneira. Uhum. Como você enxerga? Dani, a zona de conforto é um estado psicológico onde a pessoa evita tomar riscos, mantém ali rotinas previsíveis e evita o desconforto de crescer. É um lugar onde nada de ruim acontece, mas nada de extraordinário também. Ou seja, a pessoa que está na zona de conforto, Dani, ela sabe que precisa fazer algo para conseguir alcançar aquilo que ela quer. Mas por mais que ela tenha essa consciência, ela não tem a iniciativa de ir lá e fazer o que é necessário ser feito. E você sempre teve essa visão? Não, Dani. Eu, principalmente, muitos momentos da minha vida, eu tive essa noção de que eu estava na zona de conforto e eu tive que tomar ali alguma atitude ao longo disso para poder alcançar aquele objetivo que eu queria. Mas isso só veio, de fato, amadurecer em mim quando eu tive que tomar várias ações que realmente eu tive que analisar, pensar e ter essa clareza e até mesmo essa vontade de correr riscos e ter alguma iniciativa para conseguir tomar a melhor decisão. Mas quando que foi ali aquela virada de chave, aquele momento crucial? Dani, o momento mais crucial foi quando eu tive a oportunidade de empreender, porque eu trabalhava numa empresa, eu era funcionário ali CLT, e me surgiu a oportunidade do empreendedorismo. Nisso eu tinha 19 anos, e ali tive essa oportunidade, mas por mais que venha essa oportunidade, também vem os desafios, o medo, as dúvidas, e a gente, para poder conseguir tomar uma decisão mais assertiva, tem que conseguir vencer tudo isso para, de fato, a gente conseguir alcançar algo maior. Então, nesse momento, que para mim foi mais marcante, eu sabia que eu tinha que tomar aquela decisão que, para mim, naquele momento, eu, por não saber o que, que aconteceria lá na frente, por não ter essa clareza, eu tive que tomar aquela decisão e hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei. Mas por não saber disso naquela época, por muitas dúvidas, eu naquele momento fiquei com muito medo e eu cheguei a um determinado momento, Dani, e falar: ah, deixa eu ficar nesse trabalho, tá confortável, tem meu salário fixo, do que eu correr risco e empreender sem garantia nenhuma. Principalmente num país como o nosso, que depois de 5 anos que uma empresa abre, mais de 60% delas fecham. Em 10 anos, esse número sobe para 80%. Então, juntando tudo isso ao meu medo, às minhas dúvidas, eu fiquei nessa inflexão. Será que eu tomo essa decisão? Será que não? E aí eu tomei, graças a Deus, a decisão mais assertiva, que foi de empreender, e deu tudo certo. E depois disso, eu percebi que tinha tomado a melhor decisão. Essa transição do CLT para o empreendedorismo não é fácil. Não. Realmente é sair da zona de conforto de fato. Durante esse processo todo, você pensou em desistir alguma vez? Dani, foi até engraçado porque isso foi em 2019 e logo em seguida já veio a pandemia. Então imagina eu ali, eu e os meus sócios começando a empresa, a gente estava começando pequeno, a gente não tinha nem funcionários ainda, nós mesmos que trabalhávamos na operação, e aí já vem uma pandemia e já muda tudo, já ressignifica muita coisa e a gente tem que trabalhar com o que tem, com as ferramentas que tem para conseguir vencer isso. Então foi muito desafiador.
mas eu percebo que isso, na verdade, foi um aprendizado, porque a gente logo no início passou por isso, e depois, lá na frente, a gente conseguiria vencer qualquer outra coisa. Para quem venceu uma pandemia no começo, lá na frente, qualquer outro desafio que surgisse seria mais fácil, entre aspas, resolver. Em toda essa trajetória, como surgiu a Vox na sua vida? Foi exatamente, Dani, nesse empreendedorismo, na empresa em si, porque a gente começou pequeno, sem funcionários nenhum, mas ali a empresa foi crescendo, foi contratando, e eu descobri uma dificuldade que até então não tinha nem parado para pensar a respeito, que era a parte da comunicação. Então, eu ali lidava com o time da produção, da logística, e tinha que fazer reuniões, tinha que conversar, passar feedbacks, e você tem que ter essa comunicação. Quem é um líder bom é aquele que tem a comunicação mais assertiva, é aquele que sabe se posicionar. Então, eu percebi que eu tinha essa dificuldade, e foi na onde que eu comecei a buscar algumas opções para eu conseguir mudar, para eu conseguir melhorar essa minha dor, que naquela época eu tinha, e eu encontrei a Vox. Na Vox eu percebi que isso nada mais era do que falta de ferramentas que no curso de oratória, na Vox Chuyu, eu consegui ali ter para conseguir passar minha mensagem, para conseguir me comunicar de forma melhor e dar os feedbacks necessários para os colaboradores. Você que fazia parte da turma Gold Voxers, Gold Voxers. teve uma aula inesquecível, um momento Com marcante? certeza, Dani. A aula para mim que foi mais marcante foi ouvir na essência. Essa aula, Dani, para mim foi transformadora. O porquê? Porque eu tinha sempre essa dificuldade de ouvir para conseguir ali transmitir minha opinião, até mesmo numa roda de conversa entre amigos, para conseguir ali ouvir a equipe na empresa. Então, nessa aula, Dani, eu percebi que a partir do momento que a gente tem uma escuta ativa, que a gente melhora esse lado nosso da comunicação, porque escutar também é se comunicar. Então, aí, nessa aula, para mim foi fundamental, porque é até uma dinâmica onde que a gente coloca ali uma faixa nos olhos e a gente tem que ir de um lugar ao outro. Então, imagina, a gente sem enxergar nada, a gente deixa todas as outras, a parte da escuta, a gente deixa mais aflorada. Então, foi realmente transformador para mim, porque eu percebi que a parte de escuta ela é fundamental e sem ela a gente não consegue receber um direcionamento para poder ali saber qual que é o próximo passo, e isso na parte profissional de liderança, a gente sem escutar, sem ter essa escuta ativa, a gente não consegue até mesmo passar um bom feedback, a gente não consegue ali ouvir a demanda do nosso liderado, e também na parte das vendas, que eu trabalhei também nessa parte de vendas, quando a gente consegue ali ouvir a dor do cliente, no que ele está buscando, a gente consegue ali ofertar o melhor produto. Porque não é nem sempre só sair falando a respeito do seu produto, os benefícios, mas sim escutar o que o seu cliente quer, a dor que ele tem, para você, de fato, oferecer a melhor solução. Essa aula também é muito citada quando eu faço a pergunta de uma aula inesquecível. E a escutativa não é fácil. Sim. É treino, diário, prática. Nessa aula também trabalhamos os outros níveis da escuta. Superficial, que é aquela que você está ali, mas não está assimilando todo o conteúdo. A escuta interna, que eu estou ouvindo o que você está dizendo, só esperando uma brecha para eu poder também dar a minha opinião, contar a minha história, e aquela escuta 360, que eu estou aqui conversando com você, eu estou ouvindo o carro passar aqui na 9 de julho, eu estou ouvindo o elevador subindo. Antes da Vox, quais escutas ou qual desses níveis você trabalhava mais? Dani, eu tinha esse grave problema, principalmente a escuta 360. Eu estava ali num ambiente, como que eu queria estar ali escutando tudo, a parte de tudo que estava acontecendo, eu tinha essa escuta 360. Então eu estava aqui conversando com você, mas já ouvindo uma conversa ali para ver se era um assunto interessante, para poder abordar a minha opinião, para poder falar a respeito. E eu sinto que quando eu fazia isso, acabava perdendo um pouco essa conexão com quem eu estava conversando. Porque na oratória, isso é ensinado também, essa parte da comunicação, que é o rapport, que é essa conexão que é gerada. Até mesmo no contato visual, que é perdido quando você não está ali completamente na conversa. Então, com certeza, isso daí foi uma das escutas ali que eu antes tinha, que eu desenvolvi lá atrás. Você citou alguns temas e técnicas que trabalhamos no curso Academy.
escutativa, rapport. E no curso pós, que você também depois já deu sequência nessa jornada, já é voltado para vendas, liderança, apresentações, redes sociais. Qual dessas técnicas você coloca em prática no seu dia a dia agora, numa nova fase como empresário? Dani, principalmente a parte da liderança. É claro que a venda, ela é muito importante e eu me desenvolvi nessa parte também, mas a parte de liderança eu acho que vem muito antes do que a parte da venda para quem ali é de fato um líder em si. Porque o líder também precisa vender, porque vender não é somente vender um produto, vender uma ideia, é se auto-vender. Então, essa parte de liderança, para mim, ela foi fundamental, porque na parte de liderar uma equipe, quando você desenvolve isso de forma a ter técnica para conseguir lidar com essa parte aí no dia a dia, quem trabalha na parte de liderança, ela é fundamental e foi o que eu mais desenvolvi no curso pós, até mesmo na questão de passar um bom feedback e a forma correta que passa isso, porque não é simplesmente passar um feedback, tem um momento, tem a situação que é feito da forma correta, então, isso com certeza para mim foi o que mais impactou. Oséias, você está indo para uma nova fase agora da sua vida profissional, trabalhando com propósito, trabalhando com educação, tendo a sua própria escola. Esse desejo surgiu aqui na Vox? Foi antes? Como que surgiu essa vontade? Então, Dani, como que eu citei essa parte aí do empreendedorismo, que eu, com 19 anos, eu tive essa oportunidade, ali eu comecei a empresa, depois de 5 anos eu peguei e vendi minha parte dessa empresa, então eu saí ali desse setor, que era setor industrial, voltado para embalagem, e eu fiquei um tempo procurando enxergar com o que eu ia trabalhar, procurando entender qual que seria o meu propósito. Eu até trabalhei aqui na Vox num determinado momento para poder aprender essa parte também de comunicação, de vendas. E aí foi na onde que surgiu essa oportunidade de empreender no meio educacional. Então é um projeto que eu vou estar levando para Serrana, de uma escola, um centro de cursos profissionalizantes, onde eu vou conseguir ter com mais clareza essa questão de propósito que eu consegui agora identificar. Porque como que eu não tinha isso muito claro, eu agora consegui identificar, através dessa oportunidade que me apareceu, que meu propósito é transformar vidas por meio da educação. Então, às vezes a pessoa fica muito presa a propósito ser algo imutável, mas não. Você, dependendo da situação que você está vivendo, você vai ressignificar isso. E não é errado. Às vezes você tem que passar por essa mudança e com isso você vai conseguir entender qual que é o seu porquê e aí trabalhar esse outro lado que é fundamental na busca e na excelência de fazer aquilo que você acredita e naquilo que você nasceu para fazer. Vai muito de encontro com o nosso propósito aqui na Vox. Você falou do porquê, temos o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, na qual já trabalhamos também no curso pós. Oséias, você começou no empreendedorismo com 19 anos, muito jovem. De lá para cá, se arrepende de alguma decisão? Dani, é claro que várias decisões que a gente toma, lá na frente, às vezes a gente vai perceber que não é a melhor decisão que deveria ser tomada. Mas eu, principalmente nessa parte de empreender, sei que eu tomei a melhor decisão. E também nessa parte que eu tinha muita dúvida, que era me desligar dessa empresa que eu estava, mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. E agora estou nessa nova empreitada, nesse novo desafio, que é empreender no ramo educacional, mas não me arrependo de nada que eu tenha tomado alguma decisão nesse sentido de profissional, até mesmo nesse sentido pessoal. Eu acredito que às vezes vai ter coisas que não, a gente vai perceber só lá na frente. Se às vezes a gente tomou o melhor caminho, a melhor decisão, mas você não pode ser muito apegado a isso, a arrependimento. Você tem que ter essa consciência de que você fez o que estava ao seu alcance e o mérito vai vir com certeza. Você trabalhando com afinco, com dedicação, ele vai aparecer e você vai colher esse fruto lá na frente, com certeza. Você citou que a parte de liderança do nosso curso pós foi essencial aí para você nessa jornada. Eu sempre tive uma liderança natural. Eu sempre fui capitão das equipes lá no interclasse, no colégio, mas eu não
trabalhava o feedback, uma liderança de forma assertiva. Como era o Oséias lá no início do empreendedorismo, trabalhando esses feedbacks com os colaboradores e como você é hoje? Tem uma mudança? Com certeza, teve uma mudança muito grande, principalmente nessa questão de feedbacks, nessa questão de liderar. É tanto que eu fui buscar algo para poder melhorar, que eu busquei o curso de oratória, porque eu tinha essa dificuldade. E principalmente quando eu era criança, eu era muito introvertido, muito na minha, não me comunicava igual eu me comunico hoje. Então eu tinha muito dessa dificuldade. E aí no curso da Vox2U, de oratória, eu percebi que isso eu melhorei muito. Melhorei no meu relacionamento, melhorei no âmbito profissional. Então, às vezes a pessoa, Dani, ela pega, se prende que oratória é algo que ela vai palestrar, é algo que ela vai dar alguma palestra, alguma mentoria, vai participar do âmbito político, mas não. Oratória, ela trabalha vários pilares da nossa vida, desde o nosso relacionamento ali pessoal, no nosso dia a dia e também no profissional. E com certeza isso eu tenho melhorado cada vez mais a partir do curso. Oséias, o seu projeto para agora é a escola, em breve uma inauguração incrível, quero participar dessa Com inauguração. certeza. Mas e projeto a médio prazo? Você pensa, de tudo que foi desenvolvido ao longo do curso, temos aulas como viver de palestras, aulas mais voltadas para esse cenário. Você pensa em dar palestras, escrever um livro? Dani, no momento, esse não é o meu foco, porque eu estou executando outras tarefas, outras atividades, mas eu não descarto nada. É claro que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai ali enxergando o que de fato a gente quer fazer, o que de fato a gente vai colocar nossa energia, mas no momento eu estou me dedicando a esse projeto, ao projeto da escola ali, fazer ela crescer, prosperar, e ali de fato eu pensar em alguma outra possibilidade para poder estar trabalhando nesse sentido. E até mesmo, Dani, nessa questão de objetivo até a médio, longo prazo, dentro da zona de conforto, isso é fundamental também. Porque eu até situei aqui que o propósito, ele está relacionado ao porquê, mas o objetivo, ele está relacionado ao quê, e a meta relacionada ao quando. Porque a pessoa, ela tem que imaginar que é como se fosse, Dani, a pessoa estando numa maratona. Essa pessoa tem a linha de partida e essa pessoa tem a linha de chegada. Então essa pessoa ela tem ciência de onde ela está e de onde ela vai chegar. Tem um trajeto entre esse ponto A e esse ponto B. A partir do momento que essa pessoa identifica qual que é o propósito dela, ela vai conseguir chegar desse ponto A ao ponto B de forma mais assertiva e vai conseguir concluir isso. Porque muitas pessoas param no meio do caminho porque não tem um propósito definido. Então, a partir do momento que você tem esse o que é o objetivo, o que você vai fazer ao longo do caminho para poder chegar lá, a partir do momento que você estabelece uma meta, que é quando você vai chegar lá, e a partir do momento que você tem um propósito muito bem claro, definido, de o porquê que você vai fazer isso, você vai conseguir alcançar esse objetivo lá na frente que você tanto quer. Oséias, você saiu da zona de conforto. Para quem está acompanhando esse programa e também quer sair dessa zona de conforto, qual que é a dica, qual que é o pontapé inicial? Pode falar até para essa câmera. Dani, principalmente a pessoa tem que ter essa clareza, ter essa percepção de que está na zona de conforto. E como que você vai ter isso em mente? Se você quer alcançar algum objetivo, que para isso você tem que ter certa coragem, você tem que ter tomar mais riscos, você tem que fazer alguma coisa que naquele momento está confortável, mas que você precisa fazer para alcançar aquele sucesso, você vai ter isso em mente, de que você está na zona de conforto. E o segundo passo é você ter essa clareza de que você precisa ter um propósito muito bem claro e definido do que você precisa desenvolver, o que você precisa trabalhar para conseguir ali ter o seu porquê. E assim você vai ter isso muito mais definido de como que você vai fazer para conseguir vencer esse desafio, vai conseguir ter essa coragem e conseguir chegar na onde você quer. Oséias, assim como todas as aulas na Vox, chegamos àquele momento de deixar a palavrinha na caixa. Se for para definir uma palavra, toda a sua jornada até o momento aqui na Vox, qual é essa palavra? Dani,
Principalmente aqui na Vox e na vida. Eu acho que a gente tem que ter fé. Fé pelo que a gente acredita, fé pelo que a gente se propõe a fazer, e não apenas ter essa fé, mas ter essa coragem de ir lá e fazer o que é necessário ser feito. Eu até me lembrei de um momento que na minha vida estava passando por um desafio enorme, estava muita coisa dando errado, muita coisa estava ali fora do meu controle e eu não conseguia ali lidar com as situações que estavam acontecendo. E aí, Dani, eu sou um homem religioso. Eu fui buscar ali alguma palavra que fosse fazer sentido para aquele momento que eu estava passando. E eu encontrei em Mateus 8:26, onde a palavra fala: Então Jesus respondeu aos seus discípulos, levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, às vezes a gente está numa tempestade, às vezes a gente está ali com pouca fé, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas a partir do momento que a gente se entrega a Deus e reconhece que a gente não é nada e que Ele é tudo e que Ele pode fazer tudo por nós, a gente vai conseguir vencer qualquer desafio. Oséias, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado por compartilhar parte da sua história, tenho certeza que vai fazer toda a diferença para quem está nos acompanhando agora. O prazer é todo meu, Dani, e é uma honra, novamente, ter participado desse podcast e tudo que a Vox representou na minha vida, principalmente nesse sentido da comunicação que eu melhorei e venho melhorando cada vez mais. Então, muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, saia da zona de conforto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer ainda hoje. Venha para a Vox.